amigos, e bem-vindos a essa apresentação do jogo dos chakras, ou também chamado dos níveis de consciência. Eu estou apresentando na tela aí alguns endereços, porque esse vídeo não está publicado e ele está sendo disponibilizado a pedido e deve ser assistido sempre com as ressalvas que foram feitas na postagem realizada no dia 14 de junho passado por este endereço do Facebook, essa página do Facebook. Eu estou apresentando também aqui um site no qual estão disponíveis vasto material sobre autoconhecimento através do Enneagrama. E aqui um e-mail para que aquelas pessoas que desejarem fazer qualquer tipo de consulta ou tirar dúvidas possam entrar em contato direto comigo. Então, eu chamo a atenção para que essas observações que foram feitas nessa postagem, elas estão sendo mais uma vez repetidas aqui ao final dessa apresentação. Bom, esse jogo associa os 7 chakras mais conhecidos, e que a gente costuma chamar de chakras principais, tá, às posições sobre o eixo central da árvore da vida. Como vocês estão vendo aqui, a árvore da vida, e os 7 chakras estão representados aqui em posições ao longo desse eixo central. Essa expressão níveis de consciência, ela deve ser encarada sempre com reservas, pois a mente humana é polarizada e só consegue distinguir as coisas por diferenciação e, consequentemente, por comparação. Consciência é alguma coisa que se situa no agora. Ela é a maneira pela qual nós percebemos a realidade na qual nós estamos inseridos. Portanto, ela deveria estar no atemporal, deveria estar no eterno e, consequentemente, no absoluto. A nossa necessidade de estabelecer diferença é que insiste em nos privar desses momentos. Não só pelas nossas limitações mentais, como também para satisfazer o nosso ego e fazer com que nos sintamos melhores do que os outros. No entanto, apesar dessas restrições todas, para efeitos puramente didáticos e na falta de um termo melhor, essa expressão níveis de consciência vai ser mantida ao longo dessa apresentação. A melhor maneira de estabelecer um nível de consciência é reconhecendo em que aspectos da nossa vida nós perdemos o livre-arbítrio. Isso acontece quando deixa de existir uma opção diferente daquela que nós consideramos a correta. Então, o livre-arbítrio ele é considerado pela maioria, e todos nós somos levados a acreditar, que ele é um direito inalienável do ser humano. Na realidade, o livre-arbítrio é uma carga pesada que nos é imposta pela mente, que precisa comparar opções para poder fazer escolhas, tomar decisões. Antes de ser um direito, ele é basicamente uma consequência da polarização da nossa mente. Todos já devem ter notado como tudo é muito mais tranquilo quando não existem dúvidas, desconfianças ou medo de errar. E também já devem ter visto como isso é raro.
como é raro acontecer situações desse tipo. Nesse ponto aqui nós vemos a dificuldade de alcançar uma consciência absoluta, pois nós podemos crescer em alguns aspectos e permanecer estacionados em outros. Alguém que, por exemplo, não tem como opção matar um semelhante, pode, no entanto, muito bem não resistir a um suborno e tornar-se corrupto. É preciso reconhecer, portanto, que não é simples nem fácil e provavelmente até impossível estabelecer um nível definido de consciência em que nós possamos estar situados exatamente. Existem muitas superposições. Então nós vamos passar diretamente agora para o jogo propriamente dito. A primeira coisa a fazer é a pessoa se concentrar na pergunta que ela está fazendo. Ou seja, qual a sefira correspondente ao nível de consciência que está sendo buscado por nós, e enquanto isso a pessoa vai embaralhando as cartas e embaralha e corta 6 vezes, tirando de cada uma dessas vezes uma carta com a figura voltada para baixo. Essas 6 cartas que forem tiradas, ela vai ser combinada com a carta do louco, com o arcano 0 ou arcano 22, conforme o tarô, né? E esse arcano já deve ter sido separado com antecedência, tá? E de maneira que no total nós vamos ter 7 cartas. O louco e mais as 6 cartas que foram retiradas após embaralhar o tarô. Essas cartas são misturadas e são espalhadas aleatoriamente. A partir daí, então, começa-se a tirar as cartas nessa ordem numérica que está indicada na figura. Então você vai na carta 1, tira a carta 1 e coloca na posição 1 de Malkuth, coberta. Vem na carta 2, posição de Yesod. E assim sucessivamente as cartas vão sendo tiradas e colocadas nas posições dos chakras correspondentes. Isso feito, resta agora começar a abrir essas cartas. Apresentado aqui ao lado um resultado possível de jogo depois de abertas as cartas. E verifiquem que o louco está na posição 1. Ora, na posição 1 nós temos um problema para resolver, uma ambiguidade para resolver. Qual é essa? Na posição 1 você tem que descobrir se esse nível já foi atingido ou se eu ainda estou caminhando em direção a esse nível. Eu ainda não cheguei lá. Estou prestes a chegar, estou a caminho, mas posso estar chegando lá. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos tirar mais uma carta, além das que já foram tiradas, tá certo? E vamos criar uma posição adicional de aspirantes do primeiro chakra. Está aqui a posição de aspirante do primeiro chakra. Essa nova carta vai ser misturada com o louco, que estava na posição 1 de Malkuth, bem embaralhado, bem misturado, sem olhar. Por isso que é conveniente que uma outra pessoa faça o jogo e a pessoa que está interessada em saber fique assistindo, fique como consultante. Tá? Essas cartas são misturadas e colocadas nas posições correspondentes à figura que está apresentada. Então as cartas são abertas. No caso aqui,
o louco apareceu no primeiro chakra, no Malkuth, significando que o nível de consciência atingido é o nível de Malkuth. Se ele tivesse ficado na posição do aspirante ao primeiro chakra, significaria o quê? Significaria que essa posição de Malkuth ainda não foi atingida. Nós estaríamos ainda chegando lá. Vamos continuar. A segunda opção, o segundo exemplo, o nosso amigo aqui, o louco, caiu na posição 2. Ora, vocês vejam que na posição 2 só existe uma sefira. Então, não há nenhuma ambiguidade a ser resolvida. Só tem uma sefira, o 2 está em Ésod. O terceiro exemplo, o louco caiu na posição 3. Ó, aqui existe uma ambiguidade. Vocês vejam que no nível da posição 3 existem duas sefiras, Netzach e Hod. Então, a consciência da posição, do nível da posição 3, do terceiro chakra, tanto pode estar em Hod, como pode estar em Netzach. Então nós temos que resolver essa ambiguidade. Nós temos que fazer um procedimento semelhante ao que foi feito para a posição 1. Tira-se uma outra carta, mistura-se com a posição, com o arcano do tarô, o arcano do louco do tarô, e embaralha bem e coloca-se uma em cada posição, uma em Hod e outra em Netzach. O que nós vamos fazer agora? Abrir. Vamos abrir e aqui o louco caiu em Hod. Quer dizer, a consciência do nível 3, de terceiro chakra, está em Hod. Obviamente, para saber o que significam esses níveis de consciência, a pessoa tem que ter uma boa noção de o que está envolvido em termos conscienciais nessas sefiras. Olha, continuando o jogo, a gente chega a verificar que é o seguinte: nos níveis 2, 4 e 7, 2, 4 e 7, aqui em cima, 7, 4 e 2. Não existe ambiguidade, porque só existe uma sefira em cada uma dessas posições. Então não há ambiguidade nenhuma a resolver. Nas sefiras 3, 5 e 6, 3, 5 e 6. Nós temos em cada nível desses duas sefiras. Então, nesse caso, o mesmo procedimento que foi feito para o nível 3 agora há pouco, vai ter que ser repetido, tanto para o nível 5 como para o nível 6, o mesmo procedimento. E no nível 1, que nós já vimos em Malkuth, nós já definimos se a pessoa está já em consciência de Malkuth ou se ainda é aspirante à consciência de Malkuth. Bem, uma vez terminado o jogo, nós chegamos ao ponto onde é possível analisar possíveis reações das pessoas ao resultado do jogo. No primeiro caso, se o resultado for abaixo do esperado, existem duas possibilidades. Primeiro, a decepção, né? Poxa, tanto trabalho para isso, pensei que já estava muito melhor, estou desanimado, será que eu estou perdendo tempo? É esse tipo de reação de desestímulo. Quer dizer, você entra naquela de incorporar o arquétipo da vítima, né? O coitadinho, faz tanta coisa e não acontece nada, o universo conspira contra, esse tipo de coisa que as pessoas são useiras e vezeiras em repetir. Acontece que a gente tem que levar em conta que
nem tudo acontece imediatamente. Aliás, a grande maioria das coisas não acontece imediatamente. O quebrar a inércia é a coisa mais difícil. Basta a quantidade de energia necessária para botar um carro em movimento, por exemplo, é muito maior do que a necessária para manter ele já andando em velocidade alta. Então, a partida é difícil. As pessoas não podem desistir de um caminho que está se delineando como promissor apenas porque não constatam no primeiro momento que as coisas estão ocorrendo muito bem. Então, é preciso ter muito cuidado. E a outra postura possível é uma postura assim de alerta, né? Poxa, preciso me observar mais. A cara não se desestimula, mas ela começa a querer, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu posso melhorar? Não posso perder minhas oportunidades? Então, isso aí é uma postura correta para quem está observando, para quem está se observando, olhando para si mesmo. Agora, se o resultado do jogo foi acima do esperado, pode ser euforia, a pessoa vai se achar o máximo, está à beira da iluminação, né? Ou então há uma operação, uma posição de cautela, né? Essa posição, o resultado foi ótimo, mas não é isso que eu vejo em mim. Quer dizer, há muita memória a ser recuperada ainda, eu não sei o quê. Então o cara fica naquela dúvida se aquilo realmente se ele chegou a atingir aquele nível. Essa posição de cautela é extremamente saudável, extremamente salutar. Agora, precisa tomar cuidado para não cair também no extremo oposto, que é incorrer, vestir o arquétipo do sabotador, quer dizer, sabotar as suas próprias possibilidades, as suas próprias soluções, as suas próprias alternativas. Quer dizer, achar que aquele negócio não está servindo, aquilo ali não significa nada para ela. Então, é preciso ter cuidado. Nem cair na euforia, nem ficar com excesso de cautela e começar a sabotar as suas próprias capacidades, o seu próprio potencial. Outro cuidado que precisa ser tomado, depois de analisar o resultado do jogo, é que, tendo em vista os níveis de consciência que representam tanto os chakras como as sefirotes da árvore da vida, a gente não pode esquecer, não pode perder de vista os limites que são impostos pela nossa vida no nosso sistema planetário, que é governado pelo Sol. O Sol está representado na árvore da vida por Tiferet, que é a fronteira natural do nosso processo evolutivo e é tido como a morada do eu superior. O que é dito assim, para você entrar em contato com o teu eu superior, você tem que se elevar até Tiferet. E o lugar mais baixo ao que ele pode chegar é Tiferet também. Então, o meio caminho que tem que ser encontrado é em Tiferet. Então, existe uma ideia que já é repetida várias vezes, e a mim me parece bastante sensata, de que quem é daqui significa o quê? Quem é uma criatura deste mundo, desse sistema, que está limitado pela matéria que existe dentro desse sistema, não pode voltar para um outro mundo de nível diferente. A única coisa que ele pode fazer é buscar melhorar dentro da sua natureza solar, dentro desse sistema onde nós vivemos, tentar melhorar. E que, então, os níveis de consciência encontrados no jogo, que são acima de Tiferet, devem ser olhados com cuidado e devem ser olhados com muita cautela, porque eles poderiam estar indicando que você está em condições de sair para um mundo que é diferente do seu, ou seja, um mundo de ordem superior, e consequentemente você estaria tendo uma subida de Kundalini, do chakra, acima do quarto chakra. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando eu falo que de pessoas que não são daqui, eu não estou generalizando. Eu não estou excluindo a possibilidade que existam no nosso planeta pessoas que não são daqui,
que estão aqui cumprindo uma tarefa, ou que estão aqui perdidos, ou estão aqui presos por algum motivo qualquer, e que nesse caso eles teriam a possibilidade de voltar para um mundo, digamos assim, de ordem superior. Sim, eu não estou tirando essa possibilidade. Quando eu falo quem é daqui, eu estou dizendo assim, quem é criatura daqui, quem é criatura desse sistema, ok? Então, o que se acha conveniente, o que eu acho conveniente, por isso é o que eu recomendo, por isso é que eu não publiquei o, o vídeo publicamente, apenas para quem pediu, é que a maneira mais segura de realizar o jogo seria com 3 cartas mais o arcano do louco. Quer dizer, você atingiria no máximo a Sefira 6. A Sefira de Tiferet é a Sefira do ponto de encontro entre o eu superior e a nossa consciência que está crescendo, que está evoluindo. Bom, esse aí é o jogo, tá certo? O jogo é esse. Para quem gosta de chakra, para quem gosta desse assunto, eu recomendo muito esse livro chamado Anatomia do Espírito, de Caroline Myss. Esse livro, quem tiver, se der ao trabalho de dar uma lida, tenho certeza que vai gostar muito. É um livro muito interessante, muito ilustrativo, e a pessoa, a autora, ela tem uma capacidade de expressão muito grande e apresenta posições bastante inovadoras, bastante interessantes em relação aos chakras. Tá? Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço aqueles que se interessaram em ver esse vídeo. Chamo mais uma vez a atenção para o cuidado que deve ter na interpretação dos resultados, com toda a cautela possível, sem cair nos extremos opostos, e espero que a gente tenha outra oportunidade de entrar em contato para outras interações. Até lá e obrigado a todos.